Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que nos assistem pelo nosso canal Reflexão EBD Channel, né? Iniciou nesse trimestre, então assim para a gente é um orgulho muito grande ter vocês assistindo a nossas aulas, comentando, curtindo, compartilhando, e que Deus assim em Cristo Jesus vos abençoe. Lição de número 13, esta é a última lição, né, desse trimestre, intitulada Seja um Mordomo Fiel. Apresentação, professor Sócrates Santos, o amigo de vocês. Nesse trimestre nós vimos esta lição maravilhosa aí, intitulada Tempo, Bens e Talento, para que nós sejamos mordomos fiéis e prudentes com as coisas que Deus tem nos dado, né? E nós estudamos aí a mordomia cristã, a mordomia do corpo, da alma e do espírito, a mordomia da família, da igreja local, da adoração, dos dízimos e ofertas, do tempo, do trabalho, das finanças, das obras de misericórdia, do cuidado com a terra. E hoje nós vamos ver, a lição de número 13 está aí destacada em vermelho, seja um mordomo fiel, né? A palavra a ser destacada aí é a fidelidade, ok? O objetivo dessa lição geral é mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. E os objetivos específicos, o primeiro é expor o que Deus espera de seus mordomos, pontuar as características de um mordomo fiel, né? E são esses os nossos objetivos específicos. Muito bem, a leitura bíblica em classe nos leva lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, versículos 36, 38, 42 e 46. Vamos ler? Leremos, pois, a palavra de Deus lá no livro segundo escreveu Lucas. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabes, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O texto áureo de hoje está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que palavra maravilhosa, né? Servo bom e fiel. Duas qualidades, bondade e fidelidade. É o que nos aproxima do Senhor, é o que nos faz tocar Deus. São as características divinas que nós temos que ter. São as características de Deus, do próprio Deus. Ele é fiel, ele é justo, ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. A verdade prática diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Notem que eu coloquei de vermelho a palavra recompensados. Por quê? Porque exatamente serão recompensados com a salvação, irmãos. Nós estamos aqui, nós estamos servindo a Deus
com um objetivo maior, de ir morar no céu, de ir para a glória de Deus, de um dia ver o Senhor Jesus, o nosso Pai, né? Conversar com Ele, abraçar Ele, almoçar com Ele, jantar com Ele, ser servido por Ele, né? Ouvir as suas palavras diretamente da sua boca. Então nós queremos isso, nós anseiamos por isso, não é verdade? O ponto central é que nós vamos ser recompensados. Esse é o nosso alvo. Nós buscamos a salvação, que é a nossa recompensa. Os tópicos dessa lição. O que Deus espera de seus mordomos? Primeiro, que sejam prudentes na espera do Senhor, que esperem o Senhor com prontidão e que esperem a recompensa do Senhor. Segunda, as características de um mordomo fiel. Ele não espera que o Senhor em breve venha. Ele espanca. As características de um mordomo infiel, né? Ele se esquece da vinda do Senhor, ele espanca os outros servos e ele age de modo irresponsável. E as qualidades de um mordomo fiel agora? Fidelidade, é óbvio. Prudência. Constituído pelo seu Senhor. Constituído pelo seu Senhor. Então, pessoal, estes aí são os tópicos dessa lição de hoje. Então vamos lá, a introdução. Cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso. Nesta lição veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo e prudentemente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Irmãos, às vezes nós pecamos por querer imitar alguém, ter o ministério de alguém, querer o que alguém tem, os dons e talentos de alguém. Olha, Deus nos chamou para ser servos, não importa o cargo ou ministério. Às vezes nós temos o ministério de interceder, intercessor, aquele que ora pelo pastor, pela igreja, pelos irmãos. Às vezes nós temos o dom de cura, de impor as mãos e curar as pessoas. Às vezes nós temos o dom de aconselhamento. Às vezes nós temos os dons musicais de louvor e adoração. Nós temos os dons instrumentais de tocar algo na casa do Senhor, algum instrumento, música, né? Outros têm o dom da palavra, da pregação, outros da admoestação, outros do ensinamento. Olha, irmãos, Deus nos deixou todos os talentos, os dons, e Ele quer que nós usemos. Ele não disse que deixaria iguais para todos. Ele não disse quantos deixaria para cada um. Mas Ele prometeu que daria talentos e que nós venhamos a desenvolver esses talentos, para naquele dia receber dele: bem-estar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Né? Então, é linda essa palavra que nós vamos receber lá na recepção do céu. O próprio Jesus vai estar na porta e nos receber. Diz: entra para o gozo do teu Senhor, benditos de meu Pai. Olha que palavra linda, né? Olha que palavra que renova a nossa fé. Tudo aquilo que você pensa, você não dá para comparar aqui na terra o que nós vamos ter lá na glória. A Bíblia descreve como algo que os olhos nunca viram e nunca subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para os seus. Então a glória é linda demais, irmãos. Vamos buscar a glória, vamos pensar no céu, vamos pensar nas coisas lá do alto. Porque as daqui da terra vão ficar por aqui mesmo. Nós não podemos levar. A Bíblia diz que nós não chegamos com nada quando nascemos e nem daqui levaremos nada. Então vamos buscar o céu, vamos ardentemente buscar a glória de Deus. Amém? O que Deus espera dos seus mordomos, dos seus servos? Primeira coisa, que sejam prudentes na espera. Né? Irmão, prudência, esta palavra, ela significa você pensar muito antes de agir. Ser prudente, a pessoa que é prudente, ela até para falar, ela pensa duas vezes antes de falar, porque
pode machucar alguém, ferir alguém. As palavras têm poder. Ela pensa 2, 3 vezes antes de agir, porque ela quer fazer o certo e agir de forma correta, íntegra, ética, moral e espiritual, acima de tudo. Então, na palavra do servo vigilante, na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Olha a coisa linda. Atento quer dizer estar ligado. Não se distrair com nada deste mundo. Porque a vinda do Senhor vai ser como um ladrão que entra na sua casa. Ele não avisa a que hora, a que vigília da noite ele vai. Porque se ele avisasse, você se preparava e não permitia que ele assaltasse a sua casa. Mas ele vem no momento que você não espera. Assim será a vinda do Senhor. É por isso que nós temos que servir a Deus todos os dias como se fosse o último. É por isso que nós temos que adorar a Deus como se fosse o último dia. Porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Ele não marcou data. E ele não precisa marcar data. O que Deus espera dos seus mordomos? Que sejam prudentes na espera do seu Senhor. Semelhante, no dia em que o Senhor arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados, os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. Então, irmãos, é muito sério isso. Hoje as pessoas estão criticando de nós. Povo doido, só anda na igreja, só anda gritando. Mas naquele dia, irmãos, eles vão procurar-nos, eles vão querer saber onde nós estamos. E vai ser tarde demais, porque nós já vamos estar lá na glória. Esses criticados, humilhados, nós vamos estar lá na glória com o nosso Jesus. Ah, irmãos, quantas críticas você e eu já recebemos por servir a Deus, quantas humilhações já passamos nesta vida. Fomos chamados de loucos, doidos, varridos, fanáticos. Pode chamar mais, pode colocar mais sinônimos aí, adjetivos, pode colocar. Eu não me importo de ser louco pela causa de Jesus. Eu não me importo de sofrer tudo isso, essas injustiças, esses xingamentos, essas blasfêmias, se for para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Eu não me importo. Eu quero que meu nome diminua cada dia mais e que o nome do Senhor cresça. Então vai ter 2 grupos, os que vão subir e os que ficarão. Então para subir você tem que ser prudente. Para subir você tem que estar esperando. Para subir você tem que estar atento. Porque os que vão ficar estavam distraídos, despercebidos. A Bíblia diz que na época de Noé, irmãos, o que não vai ser diferente a vinda do Senhor Jesus pela segunda vez aqui nesta terra, a segunda vinda de Jesus vai pegar muita gente despercebido como pegou na época de Noé. A arca do Senhor levou 150 anos para ser construído. Um navio imenso construído por um homem e 3 filhos. Pensa bem, hoje, para se construir, se vai no estaleiro de navio, cerca de 200 a 300 trabalhadores para construir um navio daquele. São equipes e mais equipes para montar um navio imenso daquele. Noé só teve ele e os seus 3 filhos para ajudar. O povo da época não deu ousadia para Noé, não ajudou. Pelo contrário, criticaram ele. Aqui não chove, maluco. Nunca choveu aqui. E realmente não estavam enganados, não. Nunca havia chovido sobre a terra. O dilúvio, irmãos, foi novidade até mesmo para Noé. Agora, Noé andava não por vista. Noé andava pela fé. Se o Senhor disse que iria fazer chover, é porque iria chover. A gente tem que acreditar mais nas palavras do Senhor Jesus.
porque elas se cumprirão, elas têm poder. Noé creu, você e eu cremos, mas os que vão ficar, eles não crerão na palavra do Senhor e vão ficar para a grande tribulação. O que Deus espera de seus mordomos? 2. Que esperem o Senhor com prontidão. O que é isso? Estar pronto. Esperar o Senhor de sapato nos pés, vestidos, agasalhados, com azeite de reserva, ou seja, com oração, com súplicas, com santidade de reserva para encontrar com o seu Senhor. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele voltasse, encontrasse todos prontos, e quando batesse a porta, imediatamente eles abrissem. E o que Deus espera dos seus mordomos? Como mordomos fiéis chamados a militar legitimamente, não sejamos negligentes como as virgens loucas em Mateus 25:3. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus cada dia mais, eu creio que está às portas. O Senhor está voltando, irmãos. Pais matando filhos, filhos matando pais e mães, estupros, pais violentando filhas, mães abortando, jogando no lixo uma vida. Irmãos, o Senhor está voltando, o Senhor está às portas. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, vamos cada dia mais estar vigilantes. Vigília significa não dormir, vigiar. Quem dorme está morto. Qualquer um pode passar, você não vê, você não sabe quem chegou, você não sabe quem entrou, quem saiu. A pessoa estando dormindo, qualquer um pode fazer mal a você. Qualquer um pode te agredir, te ferir, te matar. E você vai morrer sem nem saber quem foi. Não sejamos negligentes como as virgens loucas. Vocês sabem muito bem, irmãos, nesta vida as coisas demoram a acontecer. E as viúvas loucas sabiam o quanto dura um casamento judaico. Semanas. E elas não se prepararam para isso. Elas sabiam que iam demorar. Ela não sabia a hora que ia chegar, que o noivo iria chegar. Porém, ela sabia que a hora que ele abrisse a porta ia entrar a primeira que estivesse atenta. O Senhor também vai ser assim. Vai ser desta maneira com o Senhor. Os que estiverem atentos, vigilantes, acordados, munidos, com reservas, preparados, vestidos e prontos para entrar nas bodas. O que Deus espera dos seus mordomos? Que eles esperem a recompensa do Senhor, irmãos. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Isso aí é o próprio Jesus que vai fazer. Naquele dia o Senhor Jesus vai nos servir, irmãos. Que honra! Que honra maravilhosa nós vamos ter da parte do nosso Jesus. Quem somos nós para ser servido por um Deus? Quem somos nós para ser servidos por um Deus? É um banquete lindo, será um banquete lindo naquele dia. Sim, o Rei nos recompensará. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 10.
Deus espera que os seus mordomos sejam prudentes, que esperam prontamente no Senhor e esperem as recompensas do Senhor. A Bíblia diz que aquele que faz, esperando recompensa aqui, ele já ganhou o seu galardão. O Senhor não vai ter nada mais para dar a ele. Mas aqueles que ajudam, que fazem obras de misericórdias, que doam, que levantam, que oram, que buscam, que pregam, que vão levar o Evangelho do Senhor. Irmãos, nós seremos recompensados naquele dia. O seu trabalho, o meu trabalho, não será em vão no Senhor. E as características de um mordomo infiel, mordomo que não presta, que vai ficar aqui na terra, que não cuidou, mal empregado, descuidado, irresponsável. Esse é o mordomo infiel, ele vai ficar. Não seja esse mordomo. Porque uma coisa que todo mundo gosta é de fidelidade. No casamento, no trabalho, na família, com Deus. Fidelidade, todo mundo gosta. Pergunta a um comerciante se ele gosta daquele cliente fiel. Ele ama, porque ele sabe que compra e paga certinho, que não compra em outros comércios, só compra com ele. Pergunte a uma esposa se gosta de um marido fiel, que ela sai para o trabalho e sabe que ele a ama e que ele a respeita demais para atraí-la. Pergunte a um marido se ele gostaria de ter uma esposa fiel. Com certeza, o marido sai para trabalhar e sabe que a esposa o ama e o respeita acima de qualquer coisa e não vai permitir nunca que este homem fique decepcionado com ela. E Deus, então? O quanto Deus, Ele exaltou os seus servos que morreram, que deram a sua vida por Ele. Ele disse: bem-aventurados sois vós quando perseguidos, humilhados, caluniados forem por amor do meu nome. Bem-aventurados sois vós quando perseguirem, falarem todo mal contra vós e tirarem até mesmo a sua vida. Bem-aventurados sois vós. No futuro, no porvir, eu vou dar o dobro do que vocês perderam. O triplo. Não há quem tenha deixado o pai, mãe, filho, por amor do meu nome, que não receba no porvir muito mais além. Irmão, o Senhor não deve ninguém, não deixa ninguém desamparado. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é digno, é benigno. Então, os mordomos infiéis aí, olha, primeira coisa, ele não espera que o Senhor venha logo, venha breve. O mordomo infiel, ele simplesmente conjectura em seu coração. Ele pensa consigo mesmo: olha, meu Senhor tarda em vir. Esta imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente do Senhor Jesus. Então, se eu não espero o Senhor Jesus, eu vou pecar, vou atolar-me do pecado. Se eu estou ciente que o Senhor está tardando, quer dizer, se eu imagino assim, se eu penso assim que o Senhor tarda, eu vou enfiar a cara, eu vou pecar, eu vou transgredir, eu vou desobedecer. Mas se eu penso, quando a gente é fiel, que a gente pensa que o Senhor virá a qualquer momento, a vinda do Senhor vai ser como um abrir e fechar de olhos, aí agora a gente vai procurar ter uma vida santa e fiel ao Senhor. Mas o mordomo infiel, ele não pensa assim. Outra coisa, o mordomo infiel, ele não espera que o Senhor volte logo. Olha, nosso Senhor alertou quanto ao tempo da sua volta. Por isso estai vós apercebidos, seja atentos,
também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida, despercebida, dormindo. Então, as características de um mordomo infiel: ele espanca os outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa da sua missão, passando a maltratar os seus outros servos de seu senhor, os seus conservos, né? Opa, pessoal, quantas pessoas quando pegam um cargo, cara, hoje ele é professor, amanhã dão a ele um cargo de direção. Cara, ele passa pisando em ovos, humilhando, todo exaltado sobre os demais colegas que um dia ele também estava ali no mesmo nível que eles. Na verdade, ninguém estuda para direção, para ser diretor de uma escola. É apenas um cargo de gestão, gerir pessoas. Então, quando essa pessoa passa a humilhá-lo, os demais colegas, que ele é professor como qualquer outro, mas só porque está acima ali com um cargo, ele pensa que pode humilhar alguém. Este é servo mau, que espanca, não literalmente, mas com palavras, com tirania, com autoritarismo, né? Atitudes brutais, agressivas. Esse é um mordomo infiel, que quando pega um poderzinho, rapaz, você conhece fulano aqui? Hoje ele é vereador. Nossa, parece que nem conhece mais ninguém. E isso, claro, toda regra tem exceções. Mas o poder revela quem é de fato o ser humano. Dê poder para um ser humano, para uma pessoa, e aí você vai ver se ele realmente é íntegro ou não. Se ele continuar sendo aquela pessoa camarada, honesto, sincero com todos, respeitando e sendo respeitado, essa pessoa, o poder não subiu a cabeça. Mas se essa pessoa se transformar de uma hora para outra e passar a ser egoísta, egocêntrico, tirano, autoritário, rude, né? Altivo, pensando que sabe mais do que os outros, humilhando alguém, essa pessoa não estava pronta para o poder. O poder subiu a cabeça dela. Então é um servo mau e negligente, mordomo infiel. Quando as pessoas já não deixam o nosso meio por causa de tal comportamento. Quantas pessoas? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Agora o infiel espanta, manda embora. Irmãos, quantos e quantos pastores por aí? Essa é uma crítica construtiva. O pastor, ele cuida das ovelhas, ele protege as ovelhas dos lobos devoradores. Essa é a missão primordial de um pastor. Mas quantos aí por aí usam o cajado de uma outra maneira, né? Faz com que as ovelhas se espalhem, faz com que as pessoas saiam da igreja. Ao invés de acolhê-las, espantam. Ao invés de ser amigo, se torna autoritário. Então, muito cuidado, pastores e pastoras das igrejas do nosso país, para que não comece afastando as pessoas. A gente quer ter no pastor uma figura amiga, uma figura humana, uma figura sincera, uma figura santa, né? Uma pessoa a quem nós podemos chegar e abrir o nosso coração, né? E não o contrário, né, pessoal? As características de um mordomo infiel: age de modo irresponsável. Todo mordomo infiel, ele não se preocupa com responsabilidade, ele é irresponsável. Mas aquele servo que disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, a comer, a beber e a embriagar-se. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 45. Quando o senhor deste servo chegar, vai acertar as contas com ele, vai ser duro. O Senhor Jesus vai ser duro com pessoas infiéis, com os mordomos infiéis.
tá bom? Age de modo irresponsável. Olha, o mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias. Ô pessoal, os desvios de dinheiro que tem na nossa política, tudo fruto de mordomos infiéis, porque a gente coloca eles lá para cuidar dos interesses do povo. É assim que um deputado deve agir. O deputado vai ali para poder defender os interesses do povo e, na verdade, eles defendem os seus interesses próprios. Eles militam em sua própria causa e não na causa do povo. Eles defendem seus próprios interesses e não os interesses do povo. Então é mau, mordomo, infiel, servo mau, irresponsável, porque muitos projetos daqueles ali que são aprovados na Câmara dos Deputados ou no Senado vai influenciar diretamente a minha vida e a sua vida na prática, aqui na ponta da linha. Então a experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool, de drogas e de qualquer outra coisa. A pessoa que não anda sóbrio, que ele não pode tomar decisões sóbrias, sinceras, certas, corretas. Só toma decisões erradas. Então, fica aí um exemplo. Agora, as características, as qualidades de um mordomo infiel: age de modo irresponsável. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele erra nunca será sábio. Provérbios 21. Tem pessoas aí no alcoolismo, nas drogas, e acha que está fazendo algo, né? Que está com a vida boa, que está tudo bem. Não está. As características do mordomo infiel é isso: pessoas que comem, bebem e se embriagam-se com o vinho. A Bíblia diz para nós nos encher do Espírito, onde não há contenda, e não do vinho, né? O mordomo infiel não se espera que o seu senhor volte logo. Ele espanca os outros e age de modo irresponsável. Agora, as qualidades de quem é fiel. Fidelidade é uma virtude do mordomo fiel. A parábola é justamente sobre fidelidade, que pode ser definida aqui como a qualidade ou caráter de alguém que é fiel, leal, firmeza e constância. Irmãos, quem é fiel não muda. Quem é fiel mantém sua fidelidade. Quem é fiel é firme no que fala, no que diz, nos seus propósitos. Quem é fiel tem constância, ou seja, você pode contar com aquela pessoa. Ela é fiel. Quem é fiel está pronto para qualquer momento, para qualquer aposta, para qualquer viagem. Quem é fiel tem este atributo que é uma das qualidades de Deus: fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor não destruiu esse mundo ainda por causa da sua fidelidade. Porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel com quem serve a Ele. Por isso que Ele não destruiu esse mundo. Nós estamos aqui ainda, mas quando nós formos tirados daqui, irmãos, eu fico com muita pena de quem vai ficar. Eu não quero ficar aqui. E eu não quero que nenhum da minha família, nenhum dos meus amigos, nenhum das pessoas que eu amo fiquem para a grande tribulação, mas que todos venham a conhecer e adquirir a sua salvação. Fidelidade diante das dificuldades, das perseguições. Deus chama cristão para ser fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padeceis, que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Não fizeram isso com os apóstolos? Fizeram. Para que sejais tentados. Nós somos tentados todos os dias, meus irmãos, pelo pecado. E tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, essa coroa ela não vai ser conquistada de qualquer maneira. A coroa da vida tem um preço a pagar. Nós vamos ser lançados na prisão. Nós vamos ser injustiçados, nós vamos ser tentados. Nós vamos passar tribulações. Agora, ser fiel até a morte
ou seja, capaz de dar a vida por Jesus, porque Ele já deu por você. Por isso que nós não podemos ter medo de falar de Jesus e de ser morto se alguém achar ruim, porque o Senhor Jesus já fez esse sacrifício, já deu a sua vida por nós, então nós temos que dar a nossa vida por Ele. A Bíblia diz que nós vamos receber dele a coroa da vida. Não se preocupe com a morte, irmãos. Morto é aquele que não tem Jesus. A maior morte é você não ter a salvação. A maior morte é você estar nos braços do diabo, indo a caminhos, a passos largos para o inferno. Essa é a morte. Morte é você não ter a misericórdia de Deus. Morte é você não ter Jesus do seu lado quando você partir dessa vida. Morte é você não adorar a Deus. Isso é estar morto. Então, vamos ficar com o que o Apocalipse diz, né? As qualidades de um mordomo fiel: prudência, aquilo que eu falei antes de falar, pense. Pense muito antes de agir, de falar. Prudência é uma virtude. É você agir com moderação, com tempero, com comedimento, evitando erros, danos para si mesmo e para os outros. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência, principalmente de pastores, pastoras, obreiros, obreiras, que falam sem pensar, que agridem, que usam os microfones das igrejas como arma. Então pense bem antes de falar, porque você machuca as pessoas. As palavras têm poder, elas entram forte, elas penetram o coração. A palavra do Senhor, ela entra onde nenhum outro lugar entra. Ela entra onde nenhuma outra coisa entra. A palavra do Senhor, ela é capaz de discernir os pensamentos do coração. A palavra do Senhor é como uma espada que entra lá dentro do seu coração, vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor entra onde nenhuma outra palavra entra. É mais penetrante a palavra do Senhor do que uma espada aguda, afiada. A palavra do Senhor vai no íntimo do ser humano e convence ele do pecado. Te convenceu um dia que você não vale nada sem Jesus. Você não é nada sem Ele. Isso quem te convenceu foi o Deus Espírito Santo, que levou esta palavra lá no íntimo do seu coração. Tiago aconselha-nos: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago 1,19. Nós estamos fazendo tudo o contrário, irmãos. Nós estamos prontos para falar. Nós estamos prontos para falar. Nós estamos tardios para ouvir. E nós estamos prontos para nos irar, para nos enraivecer. Nós estamos fazendo tudo o que Tiago disse para que nós não façamos. Vocês sabem que quem ouve aprende. Quem ouve está pronto. Quem ouve é prudente. Quem ouve, quem espera, quem pensa antes de falar é prudente. Tiago nos aconselha com um amor muito grande. Olha, meus amados irmãos, tenham isto em mente, ou seja, grave na sua mente, no seu cérebro. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar. Fale depois, ouça primeiro. Sempre ouça as pessoas. Tardio para irar-se. Palavra linda, né, de Tiago. As qualidades do mordomo fiel: constituído pelo seu Senhor.
Tem pessoas que estão se autopromovendo, se autoconstituindo, se autodenominando, se autopromovendo. Mas nós temos que esperar. Nós temos que esperar a nossa promoção do Senhor. Nós temos que ser constituído, posicionado no ministério, na obra de Deus, pelo próprio Deus. Não vamos colocar o carro adiante dos bois. Não vamos querer ser o que não somos. Não vamos querer ter o ministério que não temos. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos, prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério. Então, quantas pessoas, irmãos, que de maneira alguma seriam pastores, aí agora ele quer ser pastor de qualquer maneira, sai, abre o seu ministério, aí agora ele é pastor. Então quem foi que consagrou ele? Ele mesmo. Ele se autoproclamou pastor, apóstolo, obreiro, missionário. E não é assim. Espere, a sua hora vai chegar. Se Deus quer você na obra, Ele vai te comissionar, Ele vai te impulsionar, Ele vai te escolher. Deus, Ele não escolhe capacitado, mas Ele capacita os escolhidos dele. Não é que o Senhor vai separar somente os sábios e entendidos. Ele vai ver o seu coração, vai ver o quanto você ama a sua obra, o quanto você ama trabalhar para Ele. E aí Ele vai então te capacitar. Tá bom, pessoal? Tem mais qualidade aqui, ó. Constituído pelo Senhor. Estejamos firmados na Bíblia Sagrada para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro. É preciso estar no centro da vontade de Deus. O que hoje a gente está vendo é pessoas querendo ser o centro. Pessoas querendo ser destaques. E na verdade o destaque é Jesus. Nós temos que pregar Jesus. Nós temos que ser representantes de Jesus. Nós temos que falar de Jesus. A obra é de Jesus. O ministério é de Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. E é Jesus que cura, é Jesus que tem poder, é Jesus que vai salvar, é Jesus que vai levar para o céu. Tá bom, pessoal? As características de um mordomo fiel são fidelidade, prudência e vocação. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos diz: virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A vinda do Filho do Homem é certa, irmãos, que ele nos encontre fiéis, prudentes, vigilantes para o arrebatamento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quais eram os dois grupos de virgens da parábola? O primeiro, as prudentes. O segundo, as loucas. Eram caracterizadas por virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas estavam esperando o noivo. O que separa uma da outra é a prudência das 5 primeiras e a falta de prudência das 5 últimas. Qual o ânimo que o Senhor deseja encontrar seus servos? Primeira coisa, os servos de Cristo precisam estar prontos, como mordomos fiéis, chamados para a sua obra. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele voltar, não vai ter tempo de se arrumar, de correr, não. Não dá para se maquiar, não. Tem que estar pronto. Tá? E o que significa fidelidade? Significa qualidade ou caráter de quem é fiel, quem é leal, quem é firme, quem é constante.
Fidelidade em quê? Nas aflições, nos sentimentos, na perseverança, na observância rigorosa da verdade e da exatidão. O que significa prudência? Prudência significa pensar antes de falar. A qualidade de quem age com moderação, quem é temperado, quem é comedido. Para que a prudência? Para evitar machucar as pessoas, ferir as pessoas. Cite ao menos 2 características de um mordomo infiel. Ele não espera que o Senhor venha logo. Esses slides você vai encontrar em Bereanos, na ebdblogspot.com. Ótimos slides para enriquecer suas aulas na EBD de sua igreja. Parabéns pela iniciativa. E se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, tá bom? O canal nosso é Reflexão EBD. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos os que estão inscritos. Compartilhe, entre, consiga mais inscritos para nós, para o nosso canal. Fale, divulgue, tá bom? Apresente para alguém, para um colega, para um amigo, esta aula maravilhosa, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.